Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje a live O Natal é Luz para a Humanidade. Essa live é uma realização do Centro Espírita 9 de Outubro, o CENO, e transmissão pela Rai TV, a quem nós já agradecemos na pessoa de Zé Aparecido, por sempre acolher nossos bons propósitos, né? Quero cumprimentar aqui algumas pessoas que já estão chegando. Jupira foi a primeira, seja bem-vinda, boa noite, Jupira. Isabel Rubatina, esse sobrenome é muito conhecido aqui, e bem próximo, né, do convidado da gente, que eu já sei. Eva, prazer vocês aqui conosco, Rio Grande do Sul. Boa noite, querida. E Beto Leite também, e todos que estão chegando, né? Aqueles que não se manifestaram no chat. Bom, para quem não conhece o CENO, o Centro Espírita 9 de Outubro, ele foi fundado há quase 69 anos, vai fazer aniversário agora em janeiro. Ele iniciou no município de Moreno, que é na região metropolitana aqui de Recife, em Pernambuco, e sua principal atividade é a divulgação do espiritismo, aqui no movimento, né, espírita do estado de Pernambuco. Uma das principais atividades do CENO é o ELESP, é Encontro da Literatura Espírita de Pernambuco, que já acontece há mais de 12 anos, e quem coordena esse trabalho, que também é diretora do CENO, é a nossa Aldenora Sabino, que estaria conosco aqui hoje na live, mas teve uma entrevista, uma questão de saúde na família, e nós desejamos a ela que fique bem tranquila, muita paz e muita saúde para todos, né? O tema da noite é super especial, pela proximidade dessa data que foi convencionada como o aniversário de Jesus, e um convidado muito especial também, né? Ele é vice-presidente, está vice-presidente da FEB, Federação Espírita Brasileira, o Geraldo Campetti, vai estar aqui conosco. E eu já vou chamá-lo, porque eu vou fazer a descrição de imagem, já faço dos dois, e já faço a prece também, juntos. Certo, Geraldo? Vamos? Vamos não, venha aqui para a tela. Venha, venha. Boa Aqui noite. estou. Bem-vindo. Muito obrigado, querida. Boa noite. Cris, uma amiga querida do coração, sempre gentil, não é? E com toda essa beleza, leveza, né? Compartilha a mensagem de Jesus. Nossa gratidão também à querida Adenora, não é? Do Seno, pelo convite e a oportunidade de estar aqui, é o nosso Zé Aparecido pela transmissão, né, pela Rai TV, e a todos vocês, queridos, olha que bênção, viu? Estamos aqui nesta noite especial. Muito obrigado aí pela oportunidade. Uma alegria ter você aqui com a gente. Olha, a Aldenora já está aqui dando boa noite. Amigos aqui, nossos, né, companheiros, Marcela Esteves, da Argentina, né? Fernandinha, lá de Houston. Que mais? Elane Araújo, Fábio Tavares, nome também super conhecido, né? Então, vamos lá. Vamos fazer a descrição de imagem para os nossos irmãos que fazem uso desse recurso. Nós estamos em dois na tela. À sua esquerda, eu, Cris Mascarenhas, sou uma mulher de pele clara, cabelos louros na altura dos ombros. Estou vestindo uma blusa lilás e atrás de mim tem uma parede lilás com um quadro também. Parece que eu gosto muito dessa cor, né? Mas é coincidência. Está tão sobre tom, eu estou vendo aqui na tela. E à sua direita, Geraldo Campetti, ele é um homem branco, de pele rosada, ele usa óculos discreto, sem armação, tem os cabelos curtos grisalhos, usa cavanhaque, está vestindo uma camisa polo preta, e atrás dele tem um armário e um estante com alguns livros. E o nosso plano de fundo é a imagem de um planeta e um sol escondidinho lá atrás. Então, meus queridos, eu vou fazer a prece, como todo trabalho espírita, né? Para nós começarmos logo essa noite, essas reflexões, ok? Quem desejar pode fechar os olhos, vamos elevar os nossos pensamentos, pedir ao nosso Jesus, a nossa luz do mundo, que ele possa nos amparar nesse trabalho, que ele possa inspirar nosso querido Geraldo, para que suas palavras sejam as mais pertinentes, as mais necessárias aos que escutarão essa mensagem. Mestre amado, tu que atravessas os séculos com tua luz, irradiando o teu amor, a tua paz, nós rogamos, Senhor, que elas possam ser acolhidas
em nossos corações. Mesmo depois de mais de 2000 anos, estamos aqui em busca de nos conectarmos com a tua luz, com o teu amor, com a tua grandeza. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Geraldo, eu quero te mostrar uma coisinha primeiro. Olha só. Vamos ver se você adivinha. Deixa eu mostrar aqui. Você sabe, você lembra disso, dessa foto? Nossa, gente, claro, eu lembro ali, olha. Que legal, Deonora tá ali. Foi no na Federal. Elesp. Foi no Elesp, né? Centro de Que Convenções ótimo. aqui de Olinda, aqui pertinho de Recife. Me E lembro, o nossa. ano foi 2018. 2018, não faz tanto tempo, olha, há 3 anos aí, que gostoso, muito bom mesmo. Um evento tão assim, um evento leve, né? Tratando da literatura, trazendo, né, os livros espíritas nesse trabalho de desempenho da nossa, né, Deonora aí. Parabéns, viu? Saudade, tá vendo a gente ali? Me lembro bem, um local bem agradável, inclusive, Olinda, não é? Como é que é? Olinda. Bem ali próximo. Nossa, maravilhoso, pertinho ali da capital, né? Pertinho Muito de bom. Recife, e ela está prometendo fazer novamente esse ano, né? Só tinha interrompido por conta da pandemia de Covid-19. E pelo que eu sei, né? Você já é um convidado novamente. É uma amiga querida. Exato. Meu querido Geraldo, é com você, viu? Qualquer coisa, estou por aqui. Isso. Fique aí conosco, por favor. Gente, uma satisfação, viu, estarmos nesta noite aqui, já vibrando aí pelo nosso amigo e irmão, né, o digníssimo esposo da Deonora aí, para que recupere, né, a saúde. Esses momentos são assim mesmo, a gente enfrenta, né, uma dorzinha ou outra, um resfriado ou outro, e nós vamos nos cuidando. Graças a Deus há recursos, não é? Então, é o 6º Elesp que vai acontecer agora em 2022, não é? Geralmente é mais para o 2º semestre. Que você estava, desculpa, este que você estava na foto foi 2018, que é o 6º. É o 6º. Então agora vai ser vai para a 13ª edição em 2022. Nossa, que maravilha. Ótimo. Muito bem, sempre divulgando, né? A obra espírita é fundamental. Queridos, então o nosso tema é um tema muito especial, evocativo desse mês, em que nós nos abrimos mais para receber a presença de Jesus. A presença de Jesus deve habitar o nosso coração todos os dias da nossa vida, não é? A gente ter essa satisfação, ter essa oportunidade e da gente poder dignificar o Senhor nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, principalmente, não é? Nem sempre a gente consegue fazer isso. Quando a gente se dá conta, nós estamos contrariando algum ensinamento. Parece que a gente pega meio no flagra e de repente, nossa, eu pensei algo que não deveria ter pensado, falei algo de uma forma que não deveria ter falado. E de repente ofendi o meu semelhante, o meu próximo. E nós nos sentimos assim incomodados com isso, porque não é o caminho natural, não é o caminho do bem, não é o caminho das leis divinas. O caminho da lei natural, da lei divina, é nós irmos ao encontro do nosso semelhante, no exercício da fraternidade. Então eu gostaria, como a gente costuma fazer, estamos aí com a Dedanina, Baiana, com o Antônio Carlos, com a Tayane, não é? A Deonora querida, João Batista, vários aí conosco participando. Queria trazer assim um convite para vocês, para que a gente pudesse conversar sobre essa presença de Jesus na nossa vida, esse Natal que significa a luz na nossa existência. O que isso traduz para nós? Quando a gente pensa no Natal, a gente pensa em Jesus. Mas o que isso significa? Qual o significado do Natal, da presença de Jesus, dessa luz que nós nos sentimos envolver e envolvidos por ela? O que isso significa exatamente? Vocês escrevam aí, por favor. Para mim,
para cada um de vocês. Coloquem a sua opinião do jeito que vocês sentem com as palavras de vocês, sem se preocuparem com uma redação belíssima, com um relatório, não. Coloquem até, se quiserem, palavras, expressões, frases curtas. Fiquem à vontade, por favor, para dizer desse significado do Natal, dessa luz na nossa vida, dessa presença do Cristo no nosso coração. O que isso significa efetivamente? Tá bem? Vão escrevendo aí enquanto a gente vai aqui conversando. Eu fico pensando, Cris, queridos amigos, queridas amigas, o que seria da nossa vida sem Jesus? Talvez fique até mais fácil a gente responder aquela questão se pensarmos às avessas. Se pensarmos assim, como é que seria o meu comportamento? Como é que seria a minha existência se eu não conhecesse Jesus? Será que eu conheço Jesus? E em conhecendo Jesus, o que ele significa na minha vida? Qual é a sua importância na minha trajetória evolutiva? Essa figura tão emblemática, esse ser tão assim questionado, parece algo mítico, algo assim sobrenatural, uma personalidade que às vezes está tão distante, que foi tão incompreendida ao longo da história e que, para nós, aprendizes do Evangelho, à luz do Espiritismo, tem todo um significado especial. O que significa exatamente isso? Não é? O Natal, ele de fato deveria ser todos os dias, porque o Natal significa nascimento e renascimento em cada dia. Esse nascimento é a oportunidade que nós temos de nos renovar, de nos reconstruir, de nos ressignificar. E é evidente que para isso nós precisamos utilizar de esforço e de boa vontade, e de perseverança, e de fé, e de confiança, porque não é um enfrentamento fácil. É de fato um desafio que a gente precisa vencer. E para isso, os principais entraves, obstáculos e resistências que nós enfrentamos não estão fora de nós, estão dentro de nós mesmos, na nossa intimidade, às vezes na nossa resistência, não é isso? Olha o querido Charles aí, estamos juntos, viu, querido amigo, em recuperação já, que coisa boa, já ligado aqui, né? Fica atento aí, mas sem se esforçar, não é? Vamos fazer aqui em doses homeopáticas para a gente ir aprendendo juntos, todos nós, né? Estamos aqui aprendendo. Muito obrigado, viu, Charles? Me lembro com muito carinho de você, Aldenor e Charles, pessoas jovialíssimas, impressionante. A jovialidade que tem, a empatia, são pessoas assim que nos tratam muito bem, sempre, são irmãos do coração, viu? Muito grato a vocês por tudo e parabéns pelo trabalho que desenvolvem. Então, eu estou sentindo a minha vida um tanto quanto diferente depois que eu conheci Jesus. Enquanto não conhecia Jesus, eu talvez não compreendesse o verdadeiro significado da minha existência, quiçá da minha vida, que é imortal, que transcende, que vai além desta experiência carnal. Quando eu conheci Jesus, eu senti uma necessidade, que além de conhecer a sua mensagem que está no seu Evangelho, que o Espiritismo nos traz de uma maneira tão clara, tão nítida, trazendo a verdade, assim, tirando a simbologia, a fantasia, o que foi criado nas interpretações ao longo da história, buscando a essência. Isso que o Espiritismo faz, traz exatamente esta luz para a gente poder entender.
Então tira da letra que mata o espírito que vivifica. Isso é muito importante. Quando nós conhecemos assim, nós nos despertamos. E esse despertar é o despertar da consciência. Porque nós começamos a enxergar o que não enxergarmos, o que nós não víamos antes. É o que Fernanda fala, Jesus é o sol da nossa vida. O sol brilha, ilumina, clareia, clarifica. Por isso que nós temos esta iluminação. Jesus é a luz do mundo. A gente vai ver num texto de Joana de Ângeles a beleza dessa expressão e de várias outras referindo-se a este ser que é o nosso guia e nosso modelo. A Deonora coloca que Natal é Jesus renovando a nossa fé em 2047 e trazendo esperança e amor. Renovação da nossa fé. Natal é renascer, é ressignificar, é renovar a nossa fé. Quando a gente fala em fé, nós estamos falando em futuro, numa questão de pensamento prospectivo, que não se limita apenas ao presente, mas que segue ativo projetando o futuro. Por isso, junto da fé, vem essa confiança, porque a confiança me dá uma segurança no presente, que eu tenho a convicção, a certeza de que eu preciso fazer o melhor ao meu alcance para ser digno, para ser merecedor. E aí então eu tenho a fé, porque eu estou acreditando. Se estou agindo, eu acredito. E aí eu posso seguir em frente. Eu posso seguir em frente, sempre buscando as forças necessárias para que eu siga confiante e com essa fé. Aí eu não vou duvidar, não vou titubear. E se por um acaso bater alguma fraqueza, fragilidade, porque ainda na caminhada nós podemos, às vezes, fraquejarmos, nós encontraremos um amparo, porque Jesus é essa luz que nos ilumina o caminho. O Espiritismo é a luz que nos facilita seguir esse roteiro que é a mensagem do Cristo, o seu Evangelho. A Patrícia de Hoyos diz assim, olha lá, não é? Que legal, né? Cumprimentando a Cris, a mim, possamos colocar Jesus e suas lições em nossos corações, cada dia mais e mais, com amor e fé. Isso mesmo. Colocar Jesus nos nossos corações não é, Patrícia, é transformar a nossa vida. Porque a gente jamais seremos os mesmos quando nós internalizamos Jesus. Quando não apenas conhecemos intelectualmente a sua mensagem, mas quando a sentimos, porque o Evangelho é sentimento, o Evangelho é coração. Por isso que é simplicidade. E fala das virtudes que nós precisamos conquistar. E vamos conquistando gradativamente, fruto do nosso esforço. Ao Antônio Carlos diz assim, estou buscando a minha fé. Ainda é raciocinada, mas chego lá no sentimento. Talvez ele diz assim, tá certo. Olha, Antônio Carlos, a fé raciocinada é um legado que Kardec nos deixou. Ela é importante porque coloca a razão, não é isso? A razão é que nos leva ao entendimento, à compreensão. A razão permite a gente tomar decisões, decidir, escolher, discernir entre o certo e o errado e o bem e o mal. Isso para nós que somos seres, conscientes, somos seres dotados de razão, por isso somos animais racionais, não é isso? O ser humano é um animal racional, raciocina, por quê? Porque é dotado de razão, consegue encadear logicamente as ideias, os pensamentos. Os animais irracionais têm até pensamentos, têm até ideias, mas não conseguem fazer esse encadeamento lógico, que é o que configura, então, o conceito de raciocínio. A gente, então, tem essa fé raciocinada legada por Kardec, que é muito importante, não é, Antônio Carlos? Porque a gente acredita sabendo por quê.
Não é só uma crença cega que leva ao fanatismo. Por isso o Espiritismo ele vai abrindo a nossa visão para a compreensão. É uma doutrina que nos toca a razão, sim. A inteligência, a nossa consciência para a gente despertar. Mas o que Antônio Carlos fala é da necessidade, entendo eu, na expressão que ele diz, que a gente não pode, por essa questão racional, fazer com que a nossa fé seja morna, seja fria. É importante que nós tenhamos essa fé ativa, porque a fé sem obras, ela é morta. A fé ativa, ela implica na ação, no empreendimento, na realização, no dinamismo, no enfrentamento das provas, quando necessário for. São os desafios que surgem, para que a gente possa enfrentá-los e colocando a nossa fé, que é raciocinada, porque entendendo o que está acontecendo, e o nosso coração, nosso sentimento, para que tudo se revista de significado, de sentido. Porque quando nós não temos esse sentimento, nós nos aliamos, nos distanciamos. E Jesus é o grande exemplo da inclusão. Ele sempre com amor nos incluiu, nos atraiu com o seu magnetismo humano e espiritual, com a sua empatia, sempre compreensível, fraterno, solidário. Nunca negou a ninguém, a no seu orgulho, o egoísmo, a vaidade, os vícios. Mas quando demonstrada uma característica, uma virtude, um esforço, uma vontade, o Cristo ali está, para nos trazer junto dele e fortalecer esse nosso interesse. Não é assim? É isso. É como diz aqui a Cristina em 2052, minhas provas estão difíceis. Minhas provas estão difíceis, olha o testemunho. Mas não vou sair do caminho do Cristo. Muito bem. Cris, a sua xará aí, Cris, olha. Não vou sair do caminho do bem, mesmo com as provas difíceis. Mas é exatamente isso, Cris, Cristina, querida. Quando a prova vem, e ela vem difícil, não é fácil mesmo, sabe? E só a gente sabe avaliar a prova que a gente enfrenta, por isso que não há comparação. Não há como ficar comparando as provas, a sua é leve, a minha é difícil, a minha é pesada, né? O meu fardo é o mais pesado que tem. O meu jugo, né? Nossa, é aquele mais, carregado. Não necessariamente, não dá para ficar comparando com o outro. Por isso que mesmo diante das provas difíceis, não desistir, não desanimar, não se afastar do caminho. Porque como diz Bezerra de Menezes, assim fazendo uma espécie de comparação com a palavra, né? Ele faz existe um termo, não é paródia, vê se vocês me ajudam aí na expressão que é quando você compara uma coisa com a outra e faz ali uma paráfrase, não é? Exatamente isso. Então Bezerra de Menezes, parafraseando Allan Kardec, quando diz fora da caridade não há salvação, ele diz, Bezerra de Menezes, logo no primeiro capítulo, quando vai falar de problemas e soluções do mundo, né, do livro Religião dos Espíritos, que é um livro belíssimo, que comenta questões do Livro dos Espíritos, edição da FEB Editora, a gente vai encontrar Bezerra de Menezes, parafraseando Allan Kardec, fora do Cristo não há solução. Então a nossa solução está em Cristo, em Jesus, nesse Cristo de Deus. Por isso não desanimar, não desistir. Se a prova vem, a gente enfrenta com Jesus, porque nós vamos ter mais força, não é isso? A Dedanina disse assim, sem Jesus, sem minha fé, eu nada sou. Hoje tenho mais paz. Olha aí, está abreviando, né? Tenho mais paz. Paciência e sabedoria. Portanto, Jesus é primordial em minha vida. Olha só o que Jesus nos concede, né? Ele vai trazer essa paz, essa paciência, essa sabedoria. Como é importante nós termos paz. Jesus disse, a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo, não vou lá dou como o mundo a dá. Não é para mostrar essa paz que vai tocar mesmo a nossa essência, o nosso ser indestrutível, para que nós possamos ser representantes desta paz, onde formos, onde estivermos, porque ela habita em nós. A Rosimeire diz assim, a humanidade terrena não foi mais a mesma depois de Jesus. Ele é a luz mais bela. Com certeza, iluminou todo mundo, não é? Apesar da gente ainda não compreender, muitos não aceitarem, nem o conhecerem,
mas é como a expressão de Gesiel, não é? Estevão, naquele momento estava sendo apedrejado. Mas imagina ali diante da sua irmã, está em Paulo Estevão, não é? E naquele momento já praticamente se desdobrando, já se, né, assim, desenlaçando dos liames carnais, dos laços, né, da matéria orgânica, já quase desencarnando, ele vislumbra Jesus que estava chegando. Ele não conhecia Jesus, né, Cris? Ele conhecia através dos textos de Levi e Mateus, né, que já tinham as anotações, e Pedro passou para ele e ele estudava, lia. Então ele reconhece por aqueles textos belíssimos que ali estava Jesus. E Jesus olha para então Saulo, né, que era o autor daquele aquele momento espetaculoso, lamentável, né, da condenação capital de Gesiel, que era irmão de Abigail, né, mas olha só, e Abigail ali assistindo tudo aquilo, depois vão reconhecer os irmãos entre si, né, e ele diz, né, quando vê Jesus olhando para Saulo, de certa maneira assim, como se uma certa, né, tristeza, lamentando tudo aquilo. E aí Gesiel dirige-se a ele e diz: Jesus, Senhor, não o condenes. Não o condenes. Porque ele faz por Moisés. Tudo o que ele está fazendo é por Moisés. Imagina, Senhor, o que ele fará por ti quando te conhecer. E é um dos maiores exemplos de transformação, exatamente Saulo em Paulo, não é isso? O grande divulgador do cristianismo nascente, com seu trabalho de transformação, de resiliência, de ressignificação, de resistência, tudo isso. Geraldo, posso participar também aqui? Por favor, traga você na tela também, divida a tela conosco, venha. Tá bom. E Paulo levando tanta luz ao mundo, né? É a parte que nos cabe, né? Que Jesus diz: eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo também. Então a gente também tenta. Mas eu queria fazer um comentário em cima. Boa noite, Rosemary, querida. Ela diz assim: a humanidade terrena não foi mais a mesma depois de Jesus. Ele é a luz mais bela. Aí eu queria lembrar que, na realidade, Jesus, ele é a resposta de Deus, né? Para a humanidade. Porque aquele povo estava há séculos escravo dos babilônios, dos egípcios, dos romanos, 400, 500 anos. Então, quando a gente tira o espírito da letra, como você estava falando, essa escravidão é de nossos vícios, né? Nossas imperfeições. E quando a gente pensa que Jesus, essa luz é a verdade que ele nos traz, essa luz ela vai avançando sobre a sombra, né? A sombra vai saindo. Então, quanto mais a gente permite que essa luz penetre nossos corações, nossas vidas, né? Começando intelectualmente, pelo conhecimento, essa escravidão dos nossos vícios morais ela vai se dissipando, essa escravidão, né? A sombra vai sumindo. Eu achei bonito esse comentário que ela fez, né? Porque divide realmente o tempo. Exato. É incrível e por conta disso, né? É a resposta de Deus. Aquele povo ficou até sem comunicação com Deus, né? Durante anos, que eram muito acostumados às comunicações mediúnicas e se sentindo abandonado realmente, desesperado, muito sofrimento, né? Então, muita expectativa para essa vinda, né, do Cristo, muito do Messias, mesmo que não tenha sido compreendido na época, né? Exato. E a luz tem um poder muito grande, né, Cris? Que nos ilumina, nos fazendo enxergar, compreender, ver o que a gente não via. É como se novos horizontes assim, não é, fossem abertos. A luz vai dissipando as sombras da ignorância e a gente passa a enxergar a realidade espiritual. Jesus é este alfa, esse ômega que vem nos trazer exatamente a essência do ser, não é? E a gente tem aí esse trabalho grandioso, dá para fazer aí diante dos enfrentamentos, mas para descobrir essa luz, Rose, que está dentro de nós. A luz é interna, não é?
A Fernanda lembra que, segundo o livro Gênesis, né, lá o primeiro do Pentateuco mosaico, Deus se compadece de nós e nos envia Jesus. Jesus é esse, não é? Esse governador espiritual da Terra, co-criador do planeta com Deus, 4 bilhões e 500 milhões de anos, espírito puro, né? Então, nós temos que agradecer muito a esse irmão maior que tão compassivamente vela por nós, nos guia, nos orienta, nos ensina e dá o testemunho, né? Já tem até perguntas aí, olha que bonito, né? Vamos lá para as perguntas. Esse comentário de Fernandinha, ele nos lembra que aquela luz que Moisés disse, se faça a luz, era a luz cósmica mesmo. Porque quando ele diz a luz das estrelas, dos astros, é lá no 4º dia só da criação, que a gente sabe que é um período, né? Não é um dia, é um período. Então está falando realmente daquela luz que não é corruptível, né? Que é indestrutível, que é Jesus, que é o próprio Cristo, né? E a luz é interessante que ela só serve, né, Geraldo? Ela só serve, ilumina e a todos, né? Exatamente. É muito bonito. Olha a perguntinha aí, de Maria. Qual é a relação da hierarquia entre Salomão e Jesus? Estão no mesmo patamar. Olha, Maria, Jesus é o maior de todos. Jesus é o co-criador da Terra com Deus há 4 bilhões e 500 milhões de anos. O nosso guia que nos serve, então, assim, para a gente segui-lo, né, nas suas orientações, seu testemunho, e também é o nosso modelo que nos serve de inspiração. É o nosso mestre porque nos ensina, é o nosso Senhor porque dá o testemunho. Salomão foi um dos grandes, não é? Naturalmente aí. Como um rei da terra. Daqueles, né? Que lá no livro A Caminho da Luz, né, Geraldo? Isso. O Emmanuel diz assim, todos passaram, mas Jesus permaneceu. Não passou nem passará, permaneceu, né? E quando a comparação... Essa proposta mesmo, né, sustentável de não mudar sistemas de governo, mas mudar o homem. E veja a grandiosidade do ensino, né, que quando vai falar das aves dos céus, não é isso, da gente não se ocupar, ficar se preocupando com essas questões todas, porque, né, elas nem mesmo, não é, as roupas mais refinadas, não é, as riquezas todas de Salomão não poderiam cobrir uma vida plena de satisfação, como é a da simplicidade, não é? Como é de um voo de um pássaro, a liberdade que ele tem. E o fato de não passar as necessidades, porque é atendido pelas próprias leis naturais, né? Então isso é muito significativo. Salomão certamente, né, teve lá a sua importância, o seu trabalho, né, os seus registros em tudo da sua vida, mas era um indivíduo que vivia conforme a época, não é, que também teve lá as suas razões, teve as suas dificuldades. Era um espírito que tinha uma envergadura, evidentemente, que vinha por um cumprimento de uma missão, sem dúvida, mas Cristo é um espírito puro, diferente. Cristo, até porque está colocado lá que dos nascidos de mulher, né, o maior seria João Batista, a própria referência de Jesus, porque Jesus não tem nem comparação, ele é incomparável, não é? Jesus está fora de... Como é que ele poderia passar por todo o processo como nós e tudo aqui, né? E toda essa questão da própria existência material como a gente entende, ele que já existia antes que nós fôssemos, ele que co-criou esse planeta. Então muitos dizem assim, mas Jesus, né, ele foi aprender com os essênios. Jesus não tinha nada que aprender. Jesus era o mestre por excelência, onisciente, sabedor de tudo com relação à Terra, porque foi ele que criou a Terra com Deus. Deus é quem dá os elementos da criação. Jesus é quem manipulou esses elementos todos com o seu psiquismo puro, com a sua vontade brilhante, não é isso? Com o seu dinamismo a nos beneficiar dessa morada extraordinária, tá certo? Então, Jesus acima de tudo. Nenhum deles se aproximou da sua evolução, todos são enviados do Cristo. Todos foram profetas maiores ou menores, encarregados de missões, de tarefas, enfim, encaminhados por Jesus antes, né, durante a sua vinda e depois. Em todos os segmentos da arte, da história, das humanidades, não é isso? Das ciências, das religiões, das filosofias. Todos enviados do Cristo.
Todos, nenhum se compara a ele, com todo respeito a todos os outros entendimentos, mas aqui nós não estamos sendo exclusivistas, nós estamos trazendo o entendimento que o Espiritismo tem, porque o Consolador prometido pelo Cristo, né, o Espiritismo que vem trazer esse Jesus como esse nosso irmão maior, para que a gente possa entender de fato, ele, o governador espiritual da Terra, um significado enorme. Então encaminhou todos esses missionários ao longo do tempo para nos trazer as revelações, para a gente poder entender a própria mensagem do Cristo, os seus ensinos, que são a própria revelação, né, divina das leis naturais, que a gente vai compreendendo gradativamente. Olha o Elton falando aí, Cris. Geraldo, você citou o Paulo Estevão, né? E é como Emmanuel disse, não existiria Paulo sem Estevão. Ele é incrível, né? As citações dele, eu adoro as citações dele. E aí ele diz assim: quem estará no mundo sem o ministério de Deus? Todos nós. Então, todos nós com a luzinha fraquinha, apagando as tarefinhas, com a velhinha, com a luz média, mas todo mundo dentro do seu campo de ação pode ser luz também, pode iluminar. Né? Exato. Olha, o Elton, Elton, né? Ele diz assim: saber quem Jesus foi significa para mim que tomei o caminho errado. Foi quase todas as escolhas erradas. Fiz quase todas as escolhas erradas. Olha, Elton, mas decidir por conhecer, por saber, por sentir, por meditar e por viver Jesus no nosso dia a dia, significa que nós vamos tomar consciência. Nós vamos nos despertar, Elton. E esse despertamento nos leva ao reconhecimento do nosso estado, da nossa condição, da nossa situação. E isso nos faz perceber, sim, equívocos. Nós erramos o alvo, nós cometemos pecados, sim. Ontem, hoje, agora há pouco, enfim. Mas, quando Jesus nos toca, ele nos desperta, Elton, no que a gente tem de melhor. Porque ele não esteve diante daqueles que eram os considerados santos. Porque ele, sendo puro, esteve entre aqueles que eram os relegados da sociedade, os párias, os coxos, os estropiados, os enfermos, obsidiados, todos os que eram considerados a escória. Jesus nunca excluiu a ninguém. Então, ele, como irmão maior, vê o nosso potencial. Então, o fato da gente reconhecer equívocos cometidos é uma coisa muito boa. A gente não pode parar numa lamentação, como que se, olha, eu errei, eu não tenho jeito, né? E veja como eu sou culpado, e agora ainda não tenho forças e aí eu desisto. Não. Não vamos desistir nunca, porque mesmo diante das nossas próprias dificuldades, a gente tem a capacidade de vencer. Sabe por quê? Porque a nossa natureza é boa, porque somos filhos de Deus. Então nós temos o bem dentro de nós. A gente pode agora tomar, viu, Elton, a melhor decisão. Se tomamos decisão equivocada, agora a gente pode tomar a melhor decisão. E a nossa melhor decisão foi a que Maria fez, não é isso? Marta estava lá exigindo que Maria fosse, é isso, Cris, não é? Estava lá querendo. A decisão foi de Marta ou de Maria? Qual das duas? Maria escolheu a melhor parte? Maria escolheu a melhor parte, né? Marta, estás afadigada, né? Ou seja, cansada, na rotina, no automatismo, e é o que a gente faz direto, né? Enquanto Maria escolheu a melhor parte. Naquele momento, fala de prioridade, de não descartar o que é do mundo, mas fala de prioridade. E é tão interessante, sabe como é que Jesus está lá em Primícias do Reino, Geraldo? Amélia Rodrigues, né, por Divaldo, sabe como é que Jesus responde? Porque quando a gente está no automatismo, a gente não consegue nem pensar, né? Está com a mente fechada. Vem para a tela aqui também, vem para a tela também, é isso. Ele responde a ela, Marta, com uma parábola, senão ela não ia perceber o que ele estava dizendo. Sim. Ele diz assim: Marta, era uma vez um rei que tinha uma mensagem muito importante para dar para os seus súditos, mas quando ele entra na cidade, ninguém queria escutar, estava todo mundo ocupado com seus negócios, com a sua família, com as suas futilidades. E aí ela diz: mestre, perdoa. São os hábitos arraigados de muito tempo. Então ele conta uma parábola, porque a parábola faz isso com a gente, né? Tira a gente daquele lugar e põe outro. Né? Ela não ofende, ela não diz diretamente para a gente. Então, aí, porque ele estava falando do que tinha acontecido. Ele era o rei que tinha chegado ali, naquela casa, e ela não deu atenção. A mensagem dele, que era muito importante, né?
Então, sem às vezes, a gente dúvida. precisa sair desse lugar, né? Agora, o Isso. rapaz aí, o Elton, eu estava lembrando o seguinte, né, Geraldo? Ter cuidado com esse julgador interno, porque Isso. ele é bom até o ponto de você refletir sobre o que E, fez e ir isso. para frente, E né? decidir Porque mudar, né? decidi mudar, porque naquela passagem de Mateus, eu não lembro o número, eu sou ruim de matemática, e a memória é ruim mesmo, mas é a reconciliação com os adversários. Uhum. Ali fala, naquela passagem, de se reconciliar com os adversários internos primeiro, da gente. Então, a gente não pode brigar com a gente. Se a Isso. gente ficar brigando com a gente vai ficar parado ali na culpa. E não vai para lugar, vai ficar só ressentindo, né? Ressentindo, sentindo de Verdade. novo aquela coisa É. ruim, ruim, se Isso. repetindo. Exato, são aquelas etapas, né, Cris, que está lá no é, Código Penal da vida, né? Da vida futura, que está lá no Céu e Inferno, na primeira parte, capítulo 7, quando vai dizer, né, da gente, quando comete algum erro, Elton, assim, a gente passa por 3 etapas. E erros todos nós, na nossa situação de inferioridade, a gente comete. A expressão dizer o erro é humano, né? A gente erra porque é humano, não. A gente erra porque é inferior, né? Não é porque é humano que é inferior. A gente erra ainda porque ou desconhece ou porque não faz um bom uso, porque às vezes mesmo conhecendo a gente erra, né? Deliberado, e aí é uma ignorância moral. Então o que Ô, Geraldo, acontece? sabe o que é que Kardec diz? Que eu acho que cabe aqui. Ele fala assim, ó, os homens procuram por si mesmos a luz viva, pesa-lhes a obscuridade. Então, a gente não suporta Exato. muito tempo o sofrimento, né? Kardec aqui Não. diz isso. Então, naturalmente, a gente procura a luz. Exato. E ele fala ali das etapas, né, que vai falar, por exemplo, do arrependimento, Elton. O primeiro passo quando a gente comete um erro é reconhecer o erro, aí vem o arrependimento. Mas ele é o primeiro passo. O segundo é a expiação. A gente tem que, de certa maneira, pagar aquela conta. Isso não significa, porque quando a gente fala pagar a conta, tem uns que se arrepiam assim inteiro, aquela coisa, acha que é uma coisa punitiva, de condenação. Não tem, meu amigo, reconheça que é um espírito inferior mesmo e vamos logo no assunto. Não fica com assim, sabe, tergiversações. A gente vai pagar o que deve. Só que a misericórdia divina é tão boa que ela nos concede a oportunidade desse ressarcimento através do trabalho, do benefício ao próximo. Ninguém precisa ficar sofrendo, não, para pagar, eu tenho que passar por uma dor, por uma enfermidade. Não necessariamente. Eu posso, né, inclusive nesse resgatar, ao mesmo tempo que eu, né, expio, eu já vou reparando, que eu já vou fazendo um bem, eu já vou conseguindo um crédito na minha conta aí pelo benefício que estou fazendo outro, sem ficar esperando a recompensa. Ele está trazendo a coisa bem material aqui para a gente poder entender. Então, são esses passos aí, olha, o arrependimento, não é? A questão da expiação e da reparação, não é? Tá? Ó, o Olha que Beto aí, ó. bonitinho esse comentário. Olha, o pessoal vai se ajudando aqui. E eu lembrei Isso. até de um comentário de Emmanuel, né, para Chico muito puro, querendo saber o que é o criminoso. E Emmanuel diz, o criminoso é todo aquele que ainda não foi descoberto. Então, todos nós, Exatamente. né, Geraldo? Exatamente. Olha, o Beto e fala, irmão Elton, né? Quantas decisões erradas tomamos aqui na Terra? Pois aqui estamos aprendendo, isso mesmo. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Decisões erradas, né, vão nos ensinar a recomeçar sempre. Exatamente, Beto, obrigado pela participação valiosíssima. É isso, não parar na lamentação, né, no remorso, naquela coisa toda. Arrependeu, meu amigo, olha, vamos lá, arregaça as mangas, vamos Vamos em enfrentar o que frente. precisa e seguir mesmo. É assim que o Espiritismo nos ensina, viu? A Deonora traz uma questão ali, em 21:10, né? Geraldo, Jesus incumbiu a Ismael a tarefa de orientar o nosso Brasil? Com certeza. Com certeza. Ismael é o espírito designado diretamente pelo Cristo para poder ser o orientador, o governador espiritual do Brasil e da Federação Espírita Brasileira, porque por intermédio da Federação Espírita Brasileira na sua missão espiritual, envolve todas as agremiações do bem. Mesmo que a gente não tenha denominação, isso é o que menos importa, mas o trabalho de Ismael vai espargindo a evangelização no Brasil e no mundo, gradativamente. Então, Leonora, com certeza, Ismael é esse espírito também, esse irmão, né, mais vivido, que tem essa missão desde lá das primeiras, né, primeiro testamento lá, né, as primeiras leis, já trabalhando, né, ele que era filho de... quem é o nome? Agar, é isso? A De Cris que sabe Aga, esses nomes. era De Agar. de Aga com Abraão, né?
Isso. Que era Abrão ainda, né? A escrava, que a própria esposa pediu para poder ter um descendente, né? Que era muito importante. Que ela era, né, estéril, e depois ela acabou tendo um filho. Aí ela vai ter depois, né, tem o Ismael e depois tem outro filho, né, que é... Aí depois dá origem àquela questão das tribos, né? É gostoso, é bom a gente ler lá, né, o Antigo Testamento, para conhecer isso. Mas são um espírito missionário. Todos inscritos, né, na fileira de Ismael, todos nós brasileiros. Todos os brasileiros e também, né, que estamos no Brasil, fora do Brasil, enfim, temos aí esse compromisso, esse trabalho, né? É muito importante. Eu queria fazer uma leitura de um trecho, que o nosso tempo vai voando. Joana de Ângela, eu achei tão bonito esse livro, Vida Plena. Eu fui aqui, né, agraciado pela maninha Lu, né, Lu Bahia mandou para nós, é tão legal. E eu estava vendo aqui, aquele título anterior, né, que é o livro anterior, são Vidas Vazias, né, Vidas Vazias. Este daqui é Vida Plena, é no singular, né, que a plenitude da vida não precisa ter, já é plural em si, não é? Então, mas ela tem essa essência aqui no substantivo mesmo, não é? Sem ser no plural. Vamos ver aqui o capítulo 15, que fala de Jesus, não é? É Vida Plena, então, de Joana de Ângela, de Valdo Franco. Diz assim: a sua existência é a mais bela história da vida, ou de vida que se conhece. Então a existência do Cristo, de Jesus, é a mais bela história de vida que a gente já pôde conhecer. A música da sua mensagem ainda ressoa como a mais grandiosa sinfonia, olha que bonita a linguagem, de que se tem notícia cantada na pauta da natureza. Na pauta da natureza, enquanto a brisa do entardecer musicava, aplaudindo cada verso, e as primeiras estrelas do anoitecer colocavam lanternas mágicas de luz incomparável nas sombras. Então, essa luz que Jesus traz, não é? Essa simbologia aqui que nós vamos vendo. E a narrativa poética da Dona Joana, meu Deus, que coisa linda. Nunca mais foi olvidada, ou seja, esquecida a sua canção de bem-aventuranças em exaltação das almas sedentas de paz. Não é? Aquele lindo Sermão do Monte, as bem-aventuranças que a gente vê. Nas atividades magnas, né, grandiosas, não se permitiu obscurecer pela treva densa e declarou: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo, o próprio Cristo disse. E continua até hoje como esse norte espiritual da humanidade, em claridade sublime. Jesus continua sendo esse norte. Ante o desespero dos famintos de alimentos, foi lúcido ao declarar: eu sou o pão da vida. Então, o significado de Jesus como essa luz, o Natal, renascimento, trazendo Cristo ao nosso coração. Ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. E vai dizer também vós, né? Nós também somos luzes. Eu sou o pão da vida. Ao que nos ensina, prossegue nutrindo os habitantes do planeta fartamente, em todos os tempos, com alimentação espiritual. Né? Sempre Jesus nos alimenta espiritualmente. Quando os tumultos desejaram confundir os seus seguidores, falou compassivo: eu sou o caminho. Então, nós não temos dúvida. Jesus, ele é o caminho. Nós devemos seguir, trilhar por esse caminho. Jamais alguém que o seguiu perdeu a trilha. Todos que seguiram Jesus encontraram a trilha. Não necessariamente o trilho, porque Jesus respeita a maneira, a peculiaridade, até mesmo a idiosincrasia de cada um. À medida que os inimigos se eriçavam, que eles se levantavam e partiram para os ataques ruidosos, ele confirmou: eu sou a verdade. Para que não tenhamos dúvida. E a revelação do Espiritismo, que é o próprio Consolador prometido, que é o Cristo que se manifesta como o Espírito da verdade, ou de verdade, ou a própria verdade. A revelação do Espiritismo é a revelação da verdade. Não é isso? Eu sou a verdade. No transcurso de 20 séculos, nada substituiu a sua ética de amor e de paz. Nada conseguiu substituir.
essa ética do Cristo, né, de amor e de paz. Por fim, quando a falência de muitos aumentou as lutas que se estabeleceram cruéis, ele proclamou: eu sou a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai senão por mim. Jesus, então, é a rocha viva para nos apoiarmos sempre. Nada o abala ou o afasta do foco que nos reserva, que é a plenitude. Então, neste Natal, a recomendação é para que a gente reconheça que tudo no mundo é transitório, diz Joana, mas o amor do Cristo deve estar sempre conosco. E sempre a gente deve ouvir a sua expressão junto de nós, como se estivesse aqui falando para cada um: tem bom ânimo, eu sou Jesus. Então, a gente vê como é importante sentirmos Jesus diante de nós, porque isso vai facilitar, gente, a nossa caminhada, porque como está em Mateus 11, versículos 28 a 30, né, quando vai dizer: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque suave é o meu jugo, leve é o meu fardo. Suave é o jugo do Cristo, leve é o seu fardo. Significa o cumprimento da lei divina, nos ensinamentos que ele nos traz, resumindo os 10 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí está o caminho, aí está a verdade, aí está a vida. A gente tem uma perguntinha aí, Geraldo. Olha, Geraldo, podemos dizer que o Natal nos cobre num magnetismo, numa conspiração de amor? As pessoas se tornam compadecidas, mesmo que inconscientemente? Uma ótima pergunta para a gente finalizando, né? A live. Com certeza. Com certeza, nós somos tocados pelo magnetismo humano e espiritual de Jesus. Como aquele envolvimento, que naquele diálogo, que na verdade foi mais um monólogo, que foi Jesus quem falou, e ali o senador, né, ainda orgulhoso, envolvido por aquele magnetismo, acabou recebendo aquela lição, embora não aproveitasse imediatamente. Nós vemos lá esse envolvimento magnético. A presença do Cristo nos domina, nos evoca tudo o que é bom, todos os sentimentos das virtudes mais elevadas, da humildade, da caridade, da fraternidade, da solidariedade. A gente reconhece o outro semelhante ao próximo como irmão, e todos aqueles da natureza também são os nossos irmãos. Tudo que é criação divina merece o nosso respeito. Por isso, a gente vai se sentindo assim, envolvido pelo magnetismo divino, expresso pelo médio de Deus, que é Jesus, o nosso guia, o nosso modelo. Esse Jesus que dividiu o tempo antes e depois dele, para marcar a necessidade da nossa decisão e seguirmos em frente, rumo à felicidade que está reservada para todos nós. Para isso, o fardo se torna leve e o jugo suave quando nós efetivamente compreendemos que a vida não é para ser vivida de maneira egoísta, mas é que é para ser compartilhada na abnegação e no devotamento para com o nosso semelhante. Quando a gente assim o faz, nós nos sentimos intérpretes e intermediários da vontade de Deus na nossa vida, pelo exemplo constante, pelas palavras, pelos olhares, pelas mãos estendidas, pelo coração que pulsa em sintonia e com a vontade enorme de nos tornarmos ceareiros, servidores do Cristo, levando a paz ao mundo, o consolo aos corações aflitos, a luz aos perdidos, para que possamos sentir Jesus, falar sobre Jesus, meditar os seus ensinamentos. É fundamental que vivenciemos os seus ensinos
no dia a dia das nossas existências. Geraldo, depois das suas palavras, não dá vontade de falar mais nada, né? Para não quebrar o clima de amor que você estabelece, e as pessoas estão aqui comentando, agradecendo por essa noite de Natal antecipada, digamos assim, que nós estamos tendo, né? A oportunidade de ter aqui, de falar sobre Jesus. E quando ele falou em magnetismo, eu lembrei que Chico diz que nessa época de Natal, Jesus se aproxima mais ainda na Terra. Então, a vibração realmente, ela sobe, a gente sente, fica impactado, né? A preocupação é, quando passa o Natal, às vezes já na próxima semana, no Réveillon, a gente já esqueceu de ligar para alguém, de desejar um Feliz Natal, de entregar uma comidinha ali para o porteiro, uma ceia, né? Muito rápido. E aí, como você falou, ter Jesus presente não é ele vir até nós, porque ele sempre está conosco, né? Mas requer um relacionamento, uma convivência, como você falou. Então, a gente é que tem que colocar Jesus todo dia nas vidas da gente, né? Não só no Natal, nessa data convencionada, que nem é em dezembro, inclusive, porque aí sim é sentir. Não é só conhecer e meditar. O sentir, a gente só tem sentimento quando se relaciona com o outro. Né? Então, precisamos trazer Jesus para o dia a dia da gente, a convivência da gente, para a gente aprender a amar esse espírito, né? Como ele nos ama. Exato. Meu e querido, conta conosco, né? Conta conosco, né? Aquela questão do Livro dos Espíritos, que você cita muito, eu vejo nas lives, e eu gostei muito, assim, eu também vivo repetindo, né? Porque a gente que faz exposição, a gente é meio papagaio espírita, né? A gente repete o que o outro diz de bom, né? Aí eu repito umas coisinhas que você fala. Eu não lembro se é 132 ou 169, que diz que nós estamos aqui no mundo não só para evoluir, para expiar, né, nossas faltas, mas também para contribuir, dar nossa parcela na obra divina na Terra, para a instalação do reino de Deus, que é nos corações dos homens, e não em algum lugar, exatamente, né? É 132, isso mesmo. É 132. Obrigada. Então, e aí a gente vai sentindo pleno, né? Bom, estamos acabando? Tão rapidinho, né, Geraldo? Suas considerações finais vão ser em notas musicais, é? Vão ser em notas musicais, porque aí a gente disse que cantar é orar 2 vezes, né? Então, se vocês permitirem. Que disse isso. Que linda. Agostinho. Essa deusa branca, ela é muito inteligente, né? Então, que legal. Olha, a gente vai assim se sentindo envolvido, queridos irmãos, amigos, amigas, irmãs, pela proteção, pela presença de Jesus. Dezembro evoca realmente e nos aproxima, porque na verdade não é que Jesus esteja mais perto de nós, como a Cris estava falando, é que nós estamos mais próximo, né? Mais próximo dele, porque nós nos abrimos para receber, nos abrimos para doar, não é? Nos ficamos mais sensíveis, mais sensitivos, aí deixamos a nossa sensibilidade, né, mais aflorada. Isso é muito importante. Deus cuida de nós, né, Maria de Ná? Que lindo, e cuida mesmo, né? Sempre, sempre. E Ele pede também para que a gente ajude a cuidar um do outro, não é? Então, em Esperanto, cuidar é o verbo zorgi, né? Um pouco diferente, né? Mas então, ni zorgus nin. Nós devemos cuidar uns dos outros. Esse cuidado na relação, da afetividade, do carinho, né, Jupira? Sempre assim, um Natal de muito amor. E que seja sempre, todo dia, né, com muito amor. Então podemos, Cris? Podemos. Só você falou aí no Esperanto, no hebraico, amor, na raiz da palavra, ela quer dizer cuidar. Olha. Então, quem cuida ama. Às vezes a gente não ama, né, para poder cuidar, mas quando a gente começa a cuidar, a gente começa a amar também, né? Que lindo, né? Isso mesmo. A gente quer te ouvir agora. Chega de conversa, né, Geraldo? Sua voz linda aí para embalar a gente às vésperas do Natal da gente.
Vamos ouvir aqui Adriano Gomes, né? De Natal, Rio Grande do Norte, aproveita, não é? Uma música que você gosta muito, interpretada pelo grupo AME, que é assim, olha, aqui a gente vai no esforço, né, da caridade de vocês. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso vem, Jesus, ir ao teu encontro. Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Que assim seja. Obrigada por esse presente de Natal que você está dando a todos nós aí, com suas reflexões, com sua música, né? Evangelizando pela música, né, Geraldo? Muito bom, né? Ah, que bom. Como fazia aquele jovem do manto marrom, lembra? Oh, meu Deus do céu, lá do Ressurreição e Vida. Sim, Um apóstolo anônimo. No nosso caso aqui, nós somos aprendizes, estamos aprendendo juntos e é uma bênção, graças a Deus. Eu sou aprendiz do aprendiz. Meu pai. Divaldo diz, o cachorrinho está participando aí da live também. Ele é intrometido. Que gracinha, está sendo evangelizado. Divaldo diz que a hora do remédio dele. Deus, que gracinha. Está avisando, que lindo. Viciado, né? Ao petisco, nessa hora que eu dou um petisco. Tá certo, que bom. Muito bem, olha, Divaldo diz que a música é a respiração de Deus. Que a gente possa seguir, então, sentindo, né, Deus nas nossas vidas, Jesus na nossa intimidade e vivendo esse Natal todos os dias. Um beijo, gente, no coração, viu? Beijo, um abraço, Geraldo. Aqui. Obrigado, Cris. Abraço a todos. Eu quero desejar um Feliz Natal para todos que estavam aqui, o tempo todo emanando essas mensagens lindas para a gente, mensagens positivas, né? Que vocês tenham também um Natal de muita paz e um Natal todo dia, né? E um Natal com Jesus. Acho que é o que a gente mais precisa, né? Muito obrigada, Rai TV, muito obrigada ao Centro Espírita 9 de Outubro por ter oportunizado essa live, né? Eu não era nem para estar aqui, mas ganhei esse presente. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo enorme no coração de vocês e até mais. Um milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.